Jesus veio a este mundo com uma missão de anunciar o reino de Deus a todos os pecadores e perdidos. Ele disse certa vez, e está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que vinha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. A comida é algo essencial para a vida. E quando Jesus disse, portanto, que a minha comida, ou seja, que aquilo que eu mais preciso fazer, aquilo que eu dependo, é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que veio para fazer a vontade de Deus e que para ele, a vontade de Deus, a obra de Deus, era mais importante que qualquer outra coisa. Ele diz também que nós devemos olhar para os campos e ver as terras que já estão brancas, prontas para a ceifa. Quem trabalha com agricultura sabe que há um momento certo para plantar e um momento certo para colher aquilo que se plantou. Jesus, quando disse isso, estava se referindo às almas que já estão prontas para serem salvas. E nós, como servos dele, somos apenas agricultores, trabalhadores, ceifeiros desta grande seara que Jesus nos deu para cuidar e para colher os frutos que ele plantou através de sua mensagem. Paulo, certa vez, disse aos Coríntios algo muito interessante. Está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, o seguinte, a partir do versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Havia uma divisão em Corinto. Alguns crentes se diziam que eram de Paulo, outros se diziam que era de Apolo. E Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, nesse momento, ele mostra para aqueles irmãos que nenhum deles era tão importante quanto Jesus, o Senhor verdadeiro. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor da seara. Nós somos apenas trabalhadores. Paulo diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Ou seja, se Deus é quem dá o crescimento, toda honra, toda glória e todo o fruto pertence a Deus que dá o crescimento. E aí Paulo continua dizendo que nem o que planta é coisa alguma, nem muito menos o que rega, mas somente Deus, que é o que dá o crescimento. Nós, amados irmãos, somos apenas trabalhadores, servos do Deus Altíssimo. Somos apenas ceifeiros da sua seara e não merecemos glória alguma por nosso trabalho, pois nós um dia também fomos fruto, fomos colheita dessa seara. E hoje devemos trabalhar como ceifeiros, como trabalhadores, para que assim como fomos resgatados, possamos resgatar outros, sempre tendo em mente que a nossa comida, ou seja, aquilo de mais importante que temos, é fazer a vontade de Deus e jamais a nossa. É trabalhar na obra de Deus e jamais naquilo que nos pertence, naquilo que nós julgamos ser bom para nós mesmos. Pois a obra de Deus, ela vem em primeiro lugar, é mais importante e merece maior dedicação nossa do que qualquer outra coisa. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Essa é a minha vontade, em nome de Jesus. Amém.